A extrema-direita, em frêmito gozoso, a extrema-direita elogia Trump. E é o cara que taxa o Brasil. Não é espetacular isso? Vocês repararam que até agora ninguém disse nada contra a taxação do Brasil? Ninguém. Nada. Do Tarcísio eu lembro o boné do Maga quando o Trump foi eleito. Eles todos... Agora, extrema-direita elogia. Né? Evidentemente, a turma do governo critica. Né? Mas nós temos aí, vai. O que o Tarcísio está dizendo, vai. O governador de São Paulo, Reinaldo, compartilhou em um tom elogioso a publicação de Trump, que a gente tratava aqui em português e também em inglês. Tarcísio escreveu ainda, com a palavra presidente Donald Trump: Jair Bolsonaro deve ser julgado somente pelo povo brasileiro durante as eleições. Força, presidente. Isso aqui é o Tarcísio tentando livrar a cara dele na direita com a devida vênia. Será que ele se dá conta da implicação que isso tem? Quer dizer, o judiciário brasileiro não vale? Agora, doravante, o povo julgará tudo? Não tem mais poder judiciário? Alô, comentaristas do Tarcísio Moderado. É isso, moderação? Eu acho que ele saca que a candidatura dele, por hora, subiu no telhado, está beirando despencar de lá, e tenta se manter no jogo falando isso. Porque, evidentemente, o Eduardo, sem dúvida, tomou esse lugar, né? Vamos lá, o que tem? Ele comemorou a publicação de Trump e, em tom de ameaça, diz que há mais por vir. Pelo X, o parlamentar, hoje morando no Texas, escreveu: "O que posso dizer é que essa não será a única novidade vinda dos Estados Unidos nesse próximo tempo. Aproveito para agradecer a todos que se empenham nessa batalha, apoiem a nota de Donald Trump na Truth Social e demais redes, reforcem as orações." Tem mais, promete mais. Tem mais, Eduardo, aí, vai. Também nas redes sociais, Reinaldo, Eduardo Bolsonaro compartilhou uma publicação de Jason Miller, ex-conselheiro de Trump, sobre a mensagem do republicano em defesa de Jair Bolsonaro. Em 2021, no momento em que deixava o Brasil após uma viagem a Brasília, Miller foi conduzido à sala da Polícia Federal no Aeroporto Internacional da capital e lá, ouvido no âmbito do inquérito das fake news sob o comando do ministro Alexandre de Moraes. Ao comentar a publicação feita hoje por Miller, Eduardo Bolsonaro escreveu o seguinte: "Quem toma o tapa não esquece. Jason Miller foi detido por horas no aeroporto de Brasília em 2021 a mando de Moraes. Eles jamais imaginariam, na verdade, que Donald Trump voltaria à Casa Branca. Moraes já avisou, ele ficará na Suprema Corte até 2043 e o governo Trump acaba em 2029. Deixa eu dizer uma coisa. É claro que o Eduardo ainda pode. Presta atenção para essa sutileza, hein, Voiber? Não se distrai. Não se distrai, Lu. Não. É claro que o Eduardo ainda pode ajudar Tarcísio. Mesmo os eduardianos, né? Eduardianos, ou que nome tenha, considerarem que ele... Porque quando ele faz isso, evidentemente ele pratica uma ilegalidade. Ele quer continuar na ilegalidade? Né? Ele pode ter a candidatura inviabilizada e aí cair no colo do Tarcísio? Pode. Né? Porque, como a gente vê, né, ele realmente acredita que ele vai ser a ponta de lança lá fora contra o Supremo, contra o Brasil, contra o Judiciário. Né? E isso caracteriza uma tentativa de interferência na instrução criminal. Que reação haverá? Não sei. A ver. O Supremo não vai comentar. Vai lá.
Sim, o Supremo Tribunal Federal não deve fazer qualquer tipo de comentário, nenhum dos ministros, sobre o caso Trump e Bolsonaro. Na avaliação deles, a resposta cabe exclusivamente ao governo. Ministros ouvidos pelo Globo lembraram que o presidente Lula já respondeu ao americano e, com isso, não cabe qualquer manifestação do judiciário no momento. Eu acho que está certo, como eu disse, responde de igual para igual. Mas, claro, o Lula já respondeu, e a Gleisi, secretária de Relações Institucionais, ministra da Secretaria de Relações Institucionais, comentou. Vamos para o negrito. Donald Trump está muito equivocado se pensa que pode interferir no processo judicial brasileiro. O tempo em que o Brasil foi subserviente aos Estados Unidos foi o tempo de Bolsonaro, que batia continência para sua bandeira e não defendia os interesses nacionais. Hoje ele responde pelos crimes que cometeu contra a democracia e o processo eleitoral no Brasil. Não se pode falar em perseguição quando um país soberano cumpre o devido processo legal no Estado Democrático de Direito, que Bolsonaro e seus golpistas tentaram destruir. O presidente dos Estados Unidos deveria cuidar de seus próprios problemas, que não são poucos, e respeitar a soberania do Brasil e de nosso judiciário. Lindenberg Faria líder do PT na Câmara. Vamos direto para o negrito. Esse tipo de intervenção cria uma clara ameaça diplomática. Premissas de chantagem, retaliação ou pressão externa, sob o pretexto de proteger aliados políticos, abrem caminho para conflitos entre nações e minam a credibilidade do Brasil no cenário internacional. Transformar processos legais em tema de disputa bilateral gera risco real de crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos. E o Jorge Messias, advogado-geral da União. Este governo não aceita tutela, nem admite pressões externas que tentem ditar os rumos do país, e muito menos tolerará pressões indevidas contra as nossas instituições democráticas, notadamente da nossa Suprema Corte, que também tem servido à defesa da democracia e do Estado de Direito em todo o país. Eu não sei se o Voibene se lembra, Voibene, quando o Trump começou com o negócio das tarifas, você lembra que eu disse aqui que ele estava dando para o Lula um ativo eleitoral? Sim. Isso com a tarifa. Mas como a nossa elite é muito chumbrega, muito chulé, com exceções, claro, né? E quando eu falo elite não é só gente rica, tal. Cada grupo tem a sua elite, tem seus eleitos, seus escolhidos, seus selecionados, né? Mas muito chulezinha. Não quis reagir e tal, uma coisa muito discreta, justamente porque achando, vamos dar uma coisa pro Lula. Mas é isso, esses caras estão elogiando, exaltando um sujeito que aplicou sanções no Brasil, econômicas. Sanções. Taxou o Brasil, taxou o mundo inteiro. Não é só o Brasil. Ele meteu 25% de taxa no Japão e na Coreia do Sul. Dentro da sua maluquice. Mas, efetivamente, nós temos, né, uma parcela da política brasileira se identificando com o Trump. Hoje, o Congresso Nacional deveria... Vamos ver. Qual seria o papel hoje da Câmara dos Deputados, do Senado, porque representa a população, a nossa autonomia, repudiar isso, em nome da casa, em nome do Poder Legislativo. E, no entanto, não vai acontecer. Não é? Entenderam porque eu falei do ativo eleitoral?